Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, nós vamos ler do verso 29 ao verso 34. Levítico 16, verso 29 ao verso 34, diz assim a palavra do Senhor. Isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amados irmãos, texto de Levítico, geralmente, quando a gente começa a ler as Escrituras Sagradas, a gente lê bem até a parte de Gênesis, nós lemos Êxodo, aí quando chega no finalzinho de Êxodo, começa ali a falar sobre a questão da construção, do tabernáculo, e a gente começa já a dar uma certa desanimada. E quando chega no livro de Levítico, a gente começa a deixar um pouco de lado, quase que pulando, porque a gente não entende muito bem isso aqui, um monte de coisa cerimonial, que já não vale mais para a gente. Não é bem assim. O livro de Levítico ele é importantíssimo também para a nossa fé, porque ele vai mostrar princípios do qual nós seguimos até hoje, ainda que não por causa das leis cerimoniais. É claro que essas Cristo já cumpriu. No entanto, ainda há princípios de ensino da palavra do Senhor. E esse texto, queridos, vai nos mostrar como que o Senhor restaura o relacionamento dele conosco. E é justamente nesse tema que eu gostaria de falar nessa noite. O relacionamento de Deus conosco. O relacionamento de Deus conosco. O nosso relacionamento com Deus ele é demonstrado em um dos nossos hinos, o hino do Inário Novo Cântico, quando diz assim o hino de número 336. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Por causa de quem éramos, se dependesse de nós, nós nunca nos aproximaríamos de Deus. Mas porque Ele nos amou, porque Ele nos livrou, porque Ele nos salvou, porque Ele nos transformou, hoje nós podemos nos aproximar dele, porque primeiramente ele veio a nós. Queridos, o livro de Levítico era um manual usado para o uso sacerdotal. Não há como duvidar da autoridade ou da autoria deste livro, como se fosse de Moisés, porque o próprio texto do livro vai dizer várias vezes: disse o Senhor a Moisés. Além disso, o próprio Senhor Jesus confirma a autoria de Moisés quando ele faz a cura de um leproso e ele pede para que aquele leproso vá ao sacerdote mostrar, como está escrito na lei de
de Moisés. É o que o próprio Senhor Jesus diz, referendo justamente ao ensino de Levítico, capítulo 14. Então, este é o manual que os sacerdotes usavam para poder cumprir todas as regras, os proformes que a lei assim exigia. Levítico traz em seu conteúdo regulamentos técnicos que os sacerdotes deviam aplicar no culto, mas também na vida comunitária cotidiana. Não era simplesmente ao culto, mas também às práticas do dia a dia. Mas se era uma questão sacerdotal, por que isso vale para nós hoje? Por causa do sacerdócio universal dos crentes. Hoje eu não preciso de nenhum sacerdote, você não vem a mim para eu ir a Deus para oferecer alguma coisa. Você hoje tem livre acesso ao Pai, você é um sacerdote em Cristo Jesus. O capítulo 16 é o eixo entre essa divisão das duas partes que tem esse livro de Levítico. O capítulo 16, do qual nós lemos alguns versículos aqui, antes dele, os primeiros 15, vai tratar dos procedimentos sacrificiais quanto ao pecado. Os 11 capítulos finais vai tratar sobre a questão da moral e da santidade. Santidade que é, na realidade, o elo unificador dessas duas partes. A questão da santidade é o tema central do livro de Levítico. Nós podemos muito bem lembrar de Levítico capítulo 19, verso 2, que depois é repetido por Pedro: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Essa é o tema principal do livro de Levítico. E no nosso relacionamento segundo a aliança de Deus, Deus se aproximou de Israel e lhe fez promessas. E dependendo da sua obediência às condições descritas na sua lei, Deus abençoaria aquele povo. Somente quando o povo mantivesse a santidade moral e cerimonial é que poderiam esperar que as bênçãos prometidas se tornariam eficazes. Levítico, então, se torna mais que um manual sacerdotal. Ele é um manual de Deus, de como Deus se relaciona com o seu povo. Como Deus quer ser adorado, como Deus quer restaurar o seu relacionamento conosco. Então Deus institui um dia, o 10º dia do 7º mês. Nesse dia o sacerdote entrava no santuário e oferecia sacrifícios pelo seu próprio pecado, pelos pecados do povo. E esse dia era o dia da expiação. Todo aquele rito com animais era uma exigência divina para ensinar o povo como que Deus queria ser adorado. Isso era prescrito pelo próprio Deus. Não foi invenção de Moisés, não foi invenção de Arão, não foi invenção de nenhuma outra pessoa. Deus estava ensinando o seu povo que sem sangue não havia remissão de pecados, como o próprio livro de Hebreus depois vai nos mostrar. Este princípio ainda está em vigor. Deus é e sempre será o receptor do nosso culto. Mas Ele não é só o receptor, como Ele também é o organizador. Tudo começa com Ele. E tudo tem o propósito de glorificar o nome dEle. Para que a adoração a Deus alcançasse seu objetivo, Deus agora convoca os seus servos para um momento de quebrantamento, convoca o seu povo para se arrepender dos seus pecados. Era um arrependimento, um dia de arrependimento coletivo. A vontade de Deus agora é demonstrada neste ritual, em que seu povo escolhido se retirava, avaliava a sua vida e lamentava pela sua infidelidade diante de Deus. Com isso, o relacionamento de Deus era restaurado com seu povo. O relacionamento de Deus estava ligado ao culto, e o culto era a expressão realmente do relacionamento entre Deus e seu povo. Nós já falamos sobre isso, há um tempo atrás eu falei sobre a questão do culto, e falamos sobre essa questão, de que o culto é a expressão do nosso relacionamento com o nosso Criador. E também essa é a vontade de Deus para nós hoje, pois Ele ainda quer que nós sujeitemos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 10, adulando nós sofismas, ou meias-verdades, ou aquilo que parece verdade, isso significa sofisma, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Deus quer a nossa consagração.
para que a nossa vida seja um culto santo diante do Senhor, é necessário que tenhamos um relacionamento saudável com Ele. Mas isso só é possível por meio do próprio Deus, vindo a nós. Em Israel, o dia da expiação lembrava que Deus nos chama à prestação de contas. Entretanto, isso não significa dizer que nós precisamos fazer isso uma vez no ano. Não é porque lá, naquele período, no 10º dia do 7º mês, havia esse arrependimento coletivo, agora também nós vamos tirar um dia no ano agora para poder fazer ter este rito de nos arrependermos coletivamente. Não. Obviamente, o que nós vemos aqui e observamos é o princípio que está incluído neste rito, que ainda serve para nós. E este princípio significa dizer que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não temos como nos relacionar com o Senhor, ainda amando mais o pecado do que a Deus. É necessário que confessemos os nossos pecados. É necessário que nos voltemos para o Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos livrou, aquele que nos transformou. Confessemos os nossos pecados diante dele, nos arrependamos e assim, pelo sangue do Cordeiro, não aquele dos ritos do Antigo Testamento, mas pelo Cordeiro imaculado de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, pelo sangue dele, podemos ser reconciliados com Deus. Assim, gostaria de compartilhar algumas circunstâncias envolvidas neste relacionamento nessa noite. Primeiro, o relacionamento de Deus conosco requer obediência. O relacionamento de Deus conosco requer obediência. Deus, em sua palavra, orienta o seu povo como ele quer ser adorado. Ele dá as especificações em todo o livro de Levítico. Podemos ver nos primeiros versículos do capítulo 16, ele instruindo Arão como fazer todas as coisas. Se os irmãos observarem ali, diz: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão, e não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto. E aí dá as instruções: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. E aí continua falando sobre os ritos que eram necessários. E todos esses ritos têm um propósito: a vida. Todos esses ritos tinham a ver com a vida, porque a obediência tem a ver com a vida. O Senhor, lá no Éden, virou para Adão e falou com ele: olha, você pode comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Adão desobedeceu. E a morte passou a fazer parte da vida humana. Passou a fazer parte da nossa situação humana. Queridos, a não obediência ao que Deus ordenou implica sempre na morte. E Arão já tinha experimentado isso pelo que ocorreu com seus filhos. Quando nós voltamos os olhos para o capítulo 10, no verso de número 1 aqui do capítulo 16 mesmo, volta lá no capítulo 10, falando sobre a situação do que aconteceu com Nadab e Abiú, que morreram porque não seguiram obedientemente aquilo que o Senhor tinha prescrito. Morreram porque trouxeram fogo estranho diante de Deus. Faltaram com reverência e não obedeceram à voz de Deus. No Éden, Deus estabeleceu um pacto com Adão. E nesse pacto, Deus abençoaria o homem com vida. Mas o homem pecou. Isso deformou a imagem de Deus em nós. Não só em Adão, mas agora em nós, no homem. E a natureza do homem, agora corrompida pelo pecado, é tão corrompida de tal modo que sozinho nós não conseguimos mais nos voltar a Deus. Não é pelas obras,
como eu falei hoje pela manhã, não é por aquilo que éramos ou por aquilo que fazíamos. Nós não conseguimos mais, por nós mesmos, voltar para Deus. Pelo contrário, por nós mesmos, o que nós fazemos é andar para mais distante de Deus. Mas quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós voltamos para Deus, Ele restaura a imagem de Cristo em nós. E quando Ele restaura essa imagem, não significa dizer que nós deixamos de ser pecadores. Ainda continuamos a ser pecadores. Mas agora há uma outra situação. Porque agora a nossa obediência ao Senhor, que é deficiente, e não temos nada que possamos oferecer a Deus, que possamos ser aceitos, ela é agora trocada pela obediência de Jesus Cristo. Nós não somos agora aceitos e reconciliados com Deus por causa da nossa obediência, porque ela é falha. Mas agora é por causa da obediência do Senhor Jesus. Assim como Arão devia obedecer ao Senhor, se achegando a Ele com a sua oferta de sangue, nós também agora nos achegamos a Deus de maneira aceitável por causa do sangue de Jesus Cristo, que tira o nosso pecado. É pela obediência perfeita de Jesus Cristo que o Senhor se relaciona conosco, que o Senhor restaura a nossa comunhão com Ele. Não há mais agora por animais mortos diante de um altar, mas é por causa do sangue vertido na cruz do Calvário. Por isso o autor aos Hebreus, ele afirma lá no capítulo 13, no verso 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Queridos, nós temos perdido a noção de quem é Deus. Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, é verdade, e devemos lembrar disso, mas não podemos esquecer também que Ele é Senhor e Rei. Às vezes nós temos visto em alguns segmentos evangélicos essa visão tão íntima com Deus, vendo essa questão do amigo, de pai, e às vezes como acha que trata o pai em casa, acha que vai tratar Deus também. Não, temos que lembrar que Ele também é Senhor e Rei. Ele é Senhor das nossas vidas. Se não atentarmos para quem é Deus, o nosso relacionamento com Deus será deficiente. Por isso precisamos da obediência de Cristo. Temos nos acostumado, queridos, com a adoração. Parece que tudo é um rito costumeiro. Parece que não tem um propósito definido. Parece que parece que se eu não for na igreja, parece que nem é domingo. Não, se eu não for na igreja, eu vou porque eu tenho necessidade de Deus. Eu preciso do Senhor. Esquecermos de Deus, que é o autor da adoração, pode nos fazer perder o foco. E aí começamos a adorar aquilo que não deve ser adorado. Porque esquecemos, perdemos a visão do nosso Deus. O relacionamento de Deus conosco, em segundo momento, é prejudicado pelo pecado. O verso 30, observe o verso 30, quando diz assim: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Mostra então este verso a necessidade da purificação e da consagração para que o nosso relacionamento com Deus seja completamente restaurado. O pecado na vida do homem o levou à morte espiritual. Nós vemos isso lá em Efésios capítulo 2, verso 1. Nós não ficamos doentes por causa do pecado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não podemos achar que o pecado me deixou doente, eu ainda posso me curar. Não, não existe isso. Eu estava morto, você estava morto nos seus delitos e pecados. Estávamos separados de Deus. Mesmo o homem regenerado, ele sofre, mesmo o ser humano regenerado, sofre com a presença do pecado. Então podemos dizer que nós, para termos um relacionamento com o Senhor, segundo a vontade de Deus, é necessário saber também
quem nós somos. Precisamos reconhecer quem é Deus, primeiramente, para cultuá-lo da maneira correta, lembrando que Ele é Senhor e Rei. Mas também precisamos lembrar quem nós somos, pecadores, miseráveis, carentes da graça e da glória do Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram, sem exceção, a não ser o Senhor Jesus Cristo, e carecem da glória de Deus. Podemos ver nesse texto, queridos, que o pecado, primeiramente, está ligado de forma abrangente ao homem. Verso 24 vai dizer da seguinte maneira: banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá as suas vestes, então sairá e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. O sumo sacerdote não fazia o sacrifício simplesmente pelo povo, ele também era pecador, ele também precisava da expiação, ele também precisava ser perdoado os seus pecados. Às vezes nós agimos como se o outro tivesse pecado e nós não. Às vezes nós agimos como se só o outro fosse pecador e nós não. Mas o pecado está ligado ao homem de maneira abrangente, porque todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos do perdão de Deus. Depois da queda, o homem vive na condição, como disse Agostinho, de não posso não pecar. Todo homem é pecador. Mas o pecado também está ligado ao ser humano, não só de forma abrangente, ou seja, todos nós somos pecadores, mas também de forma insistente. Do verso 29 ao verso 34 é repetido várias vezes como esse ritual precisava ser feito. E não era só por um período, é para a vida toda. O verso 34 mesmo vai dizer: isso vos será por estatuto perpétuo. A nossa vida toda. Porque nós não pecamos dia sim, dia não. Nós não temos assim, uma vez no mês eu peco, mas depois eu passo o resto do mês sem pecar. Não existe isso. Todos os dias, queridos, nós pecamos. Por palavras, por pensamentos, por ações. E por outras formas mais. Então, este rito de nos arrependermos, e não é somente, obviamente, não é um rito, mas é algo que o Espírito Santo incomoda o nosso coração, para que nós possamos nos achegar diante do Senhor, confessando os nossos pecados, precisa ser perpetuamente, até o dia que o Senhor nos levar para a eternidade. Aí ali nós não sofreremos nem mais com a presença do pecado. Hoje nós somos libertos do poder do pecado. Hoje nós somos libertos, não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos libertos da condenação do pecado, mas ainda vivemos na presença do pecado. E por isso somos tentados e muitas vezes caímos. Mas chegará um dia em que isso não acontecerá mais. Que até mesmo da presença do pecado nós estaremos totalmente libertos. Mas enquanto isso não acontece, é necessário que nós nos cheguemos diante do Senhor com o coração arrependido, contrito, quebrantado. Porque o pecado é insistente. E nós precisamos também, de maneira insistente, continuar buscando o Senhor. Em terceiro, o pecado está ligado ao homem de forma degradante. Queridos, o verso 30 vai dizer assim: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O pecado ele tem a capacidade de corromper não somente as nossas ações, mas os nossos sentidos, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos propósitos. Tudo isso é corrompido pelo pecado. Às vezes até mesmo uma coisa que parece boa diante das pessoas, se eu estou fazendo com a intenção errada, não para a glória de Deus, mas às vezes para a minha própria glória, isso é pecado. Porque o meu desejo não é glorificar a Deus. Ainda que as pessoas possam achar que é. Eu posso enganar as pessoas, mas eu não posso enganar aquele que conhece o meu coração. É por isso que Deus prescreve como precisa ser adorado, como Ele quer ser adorado. O pecado só não nos destrói totalmente,
por causa da graça superabundante de Deus. Até queremos estar com Deus, depois de regenerados por Ele, queremos estar com Deus, mas o pecado nos impede de fazer isso de maneira perfeita. Por isso precisamos dele. Precisamos da ação do Espírito Santo para incomodar o nosso coração e assim conseguirmos, pela força do Espírito Santo e não por causa da nossa força, nos voltar para Deus, rompendo com o pecado. Deus, através do profeta Isaías, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Está lá em Isaías 59, verso 2. Por isso que aprove o Senhor restaurar o seu relacionamento com os eleitos pela redenção em Cristo Jesus. Todos quantos são regenerados pelo Espírito Santo são agora pecadores livres da condenação por meio da salvação em Cristo Jesus. Para o nosso relacionamento com Deus se tornar de maneira perfeita, não por causa de nós, não por causa da nossa condição, não por causa de quem somos, mas por causa de Cristo, Calvino diz da seguinte maneira: que corra diante de nós, nossa mísera condição, após a queda de Adão, o reconhecimento de que, posta por terra toda a confiança própria, esmagados de vergonha, verdadeiramente nos humilhe. É por isso que o salmista, no Salmo 51, Davi escrevendo aquele salmo, no verso 17, ele vai dizer que um coração arrependido, um coração contrito, o Senhor não despreza. Precisamos nos achegar diante dele humilhados, envergonhados pelo nosso pecado, quebrantados. Em terceiro lugar, o relacionamento de Deus conosco é restaurado pela expiação. O Senhor planejou uma ponte entre ele e os seus filhos, os seus escolhidos, para que o seu relacionamento pudesse ser restabelecido. E essa ponte é a expiação dos pecados. A palavra expiação aqui, no hebraico, a sua intenção aqui, quando o autor coloca, e o verbo aqui ele traz uma questão de intensidade no hebraico, significa o cancelamento do pecado por conta de um arrependimento intenso. Não é simplesmente falar assim, Deus perdoa. Já ouviu isso? Já ouviu essa expressão? A gente vai lá e chama a atenção de alguém, meu irmão, você não pode fazer isso não. Mas Deus perdoa. Deus é misericordioso. Deus perdoa se houver arrependimento. A palavra dele diz isso. E aqui, essa expiação era justamente isso. Os pecados eram cancelados por causa do arrependimento intenso do seu povo. O dia da expiação era o momento culminante do culto no Velho Testamento. Era quando o Senhor restaurava o seu povo para se relacionar com ele de maneira perfeita. Mas aquela expiação do texto era apenas uma sombra da expiação única, verdadeira e eficaz, sob a qual nós vivemos, a expiação suficiente de Cristo Jesus. Quando Paulo, em Romanos, capítulo 3, verso 25, diz da seguinte maneira: Deus propôs no seu sangue como propiciação. Ele estava dizendo que pelo sacrifício substitutivo de Cristo, a ira de Deus contra nós, por causa dos nossos pecados, foi totalmente retirada. E a culpa do nosso pecado foi totalmente removida, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Então, pastor, significa dizer que se é de uma vez por todas, então agora eu posso pecar de maneira assim, tranquila, porque Jesus já me perdoou quando ele fez lá e me salvou e tal. Não é bem assim, né? O próprio Paulo, quando escreve aos Romanos, ele explica isso, quanto à questão da superabundante graça. Pelo contrário, o fato de nós nos arrependermos e reconhecermos os nossos pecados dia após dia diante do Senhor é que mostra que realmente fomos salvos da condenação eterna. Agora, se eu peco deliberadamente, sem peso na minha consciência, eu preciso rever se realmente eu fui salvo por Cristo Jesus. Para que a graça de Deus não fosse contra a justiça de Deus. O Senhor nos perdoa por intermédio de Cristo, que sofreu a punição que estava imposta sobre o homem.
E aí, Anthony Huckman diz da seguinte maneira: não há conflito em nossa justificação entre a justiça e a graça de Deus, uma vez que ambas se encontram na cruz de Cristo. Deus providenciou o sacrifício pela graça e Cristo suportou a penalidade pelos nossos pecados, satisfazendo assim a justiça de Deus. É isso que aconteceu. Na cruz do Calvário, não foi somente o amor de Deus demonstrado, mas também a justiça de Deus ali. Deus demonstrou o seu amor por nós lá na cruz, porque o seu Filho demonstrou este amor. Mas não foi somente o amor de Deus. A justiça de Deus também estava sendo aplicada ali em Cristo, por amor a nós, para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Era necessário que alguém pagasse pelo pecado, mas nós não tínhamos condições de fazer isso, porque nós éramos pecadores. Então, o perfeito Filho de Deus pagou este preço por nós. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado em nosso favor. Deus nos dá a fé, para que haja arrependimento intenso em nossos corações e para que, por meio dela, seja imputada a obediência e a satisfação de Cristo. E assim, nós podemos nos achegar diante de Deus. E Deus olha para nós, não como agora miseráveis pecadores destituídos da sua graça, mas por causa da cruz de Cristo, como justos diante dele. Declarados justos pela cruz de Cristo diante dele. É assim que o Pai restaura o seu relacionamento conosco. Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 13 a 16, diz da seguinte maneira: mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Cristo na cruz destruiu a inimizade que tínhamos com Deus. O Senhor demonstrou o seu amor por nós, sendo nós ainda inimigos da cruz, mas pelo seu sangue essa inimizade foi desfeita e a ponte agora foi feita para que nos achegássemos ao Senhor. Podemos afirmar com certeza que o papel da obra de Cristo é só Ele é o suficiente para nos reconciliar com Deus. Não é aquilo que fazemos, não é aquilo que somos, mas é aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Ele é. Gostaria de concluir dizendo que Cristo pagou um alto preço para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. Diante de Deus, a nossa comunhão foi restaurada. Deus não somente nos reconciliou no meio da questão dos fins, mas Ele também providenciou o meio para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Deus espera agora que nós possamos nos apresentar com o coração arrependido e quebrantado diante dEle. E, dessa maneira, nos apresentando diante do Senhor, arrependidos, contritos, nós podemos cantar a segunda estrofe daquele hino do qual usei na introdução, dizendo: minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor
somente pela obediência de Jesus Cristo, é que Deus aceita a nossa oferta de louvor. Não há nada que nós possamos fazer de nós mesmos que agrade o Senhor. Mas como já lemos lá, como diz Hebreus, é por meio de Jesus Cristo que nós apresentamos louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É somente pelo sangue de Jesus que nós somos purificados dos nossos pecados, ao ponto de nós podermos nos achegar diante de Deus sem sermos consumidos pela sua ira. É somente pelo sacrifício de Jesus Cristo que nós somos declarados justos diante de Deus. Nós nunca seríamos justos pela nossa própria justiça. Isaías, quando escreve o seu livro, no capítulo 4, no 64, no verso 6, ele vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não teríamos condições nenhumas de nos apresentar como justos diante de Deus se não fosse por Jesus. Somente por meio de Jesus, o nosso relacionamento com Deus é totalmente restaurado. Ele é a manifestação da graça sobre nós, sobre a nossa vida. E Ele também foi o receptor da justiça de Deus em nosso favor. Se coloque de pé. Vamos orar nesse instante, adorando o nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor, Senhor dos céus e da terra, Senhor nosso que veio a nós para reconciliar-nos com o Senhor, para salvar-nos da sua própria ira. E assim fez por meio do seu Filho Jesus Cristo. Glorificamos o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos achegamos agora diante do Senhor em oração. Gratos a Ti pela salvação. Gratos a Ti pela expiação perfeita do Seu Filho Jesus Cristo, do qual, por meio dela, fomos reconciliados contigo. E agora não somos mais inimigos do Senhor, mas somos filhos, co-herdeiros com Jesus Cristo. Ó Deus querido, que tamanha graça sobre as nossas vidas. Ó Pai, não permita que nós esqueçamos dessa verdade, Pai. Pelo contrário, encha o nosso coração, ó Deus, com paz. Enche o nosso coração com alegria. Enche o nosso coração com gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo, Pai. Tira o nosso orgulho, quebranta o nosso coração para que nós possamos nos achegar diante do Teu trono de graça, ó Pai, sabendo que no Senhor encontramos graça e misericórdia, sabendo que contigo está o perdão, mas esse perdão só é alcançado se o Senhor veio arrependimento em nosso coração. Por isso, ó Deus, pedimos, quebranta o nosso coração, incomode-nos com Teu Santo Espírito, para que possamos achegar diante do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Teu povo reunido neste lugar. Ó Deus querido, e neste momento em que nos preparamos, ó Deus, para celebrarmos essa comunhão contigo, através da mesa do Senhor, através da ceia do Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações, que o Senhor, ó Deus, nos faça também, ó Deus, fazer essa introspecção, observarmos, ó Deus, como está a nossa vida diante do Senhor, reconhecermos os nossos pecados, confessá-los ao Senhor, ó Deus, para que não pela nossa dignidade, mas pela dignidade de Cristo Jesus, possamos, ó Deus, participar da mesa do Senhor. Ó Deus querido, é assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.